Nós saudamos a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Eu acho que é tudo que nós precisamos. Eu fiquei devendo duas informações ontem à noite e eu gostaria de dá-las agora. A primeira é sobre a descrição que Asaf faz do momento que os egípcios entraram na travessia do mar. Eu disse que houve muitos trovões, relâmpagos, uma fortíssima tempestade, e disse também que setas de Deus voavam de um lado para o outro no meio da escuridão, ferindo os egípcios, e houve também um grande terremoto, antes que o mar se fechasse e o sepultasse. Isso está em Salmo 77, a segunda metade do Salmo. E a respeito do capítulo do Patriarcas e Profetas, que descreve essa travessia, não é o 15, como eu lhes disse ontem. Eu não estava bem seguro ontem e lhes disse isso. É o capítulo 25 do Patriarcas e Profetas, tá bom? Mas é só você dar uma conferidinha no índice que você vai encontrar facilmente. Hoje, então, nós vamos avançar um pouco mais. Começamos ontem à noite uma série de 5 conferências sobre a história de Israel, especificamente a saída de Israel do cativeiro egípcio até as portas de Canaã, em frente ao Jordão. E ontem falamos um pouquinho sobre a travessia do Mar Vermelho. E hoje queremos falar um pouco sobre as águas amargas de Mara. E todos serão muito bem-vindos no domingo à noite, na segunda à noite e na terça-feira à noite, quando nós estaremos estudando no domingo a parada do bezerro de ouro. Na segunda-feira, a parada da saudade das comidas do Egito. E na terça-feira, a mais espetacular de todas, que eu sou apaixonado, e naturalmente a gente deixa sempre por último a melhor parte, né? Que é a cereja do bolo, la cerise du gâteau, que é a morte de Moisés. Extraordinário. Terça-feira à noite, você não pode perder, ok? Se tivesse que perder uma noite, tinha que ter perdido ontem, porque daqui até terça vai sendo assim, cada dia um pouco melhor e mais intenso aqui, essa tensão do povo nesse jornadear pelo deserto. Então, eu quero, sem mais delongas, eu quero convidar a todos que trouxeram uma Bíblia e que desejarem acompanhar a leitura do texto de hoje comigo, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 15. Nós paramos ontem no verso 21 e agora nós vamos continuar, dar prosseguimento a partir do verso 22. Capítulo 15 de Êxodo, versos 22 em diante. Eu quero ler até o final do capítulo. Depois eu vou ler uns 2 ou 3 versos no capítulo 16, tá? Mas Gênesis capítulo 15, a partir do verso 22. Queremos cumprimentar a todos os nossos amigos internautas que nos assistem nesse momento pela web, bem como você também que está nos assistindo aí mais para frente, no seu smartphone, no seu computador, em sua casa, no seu escritório. Sinta-se parte integrante dessa congregação de fé, dessa comunidade que vive a esperança, e sinta-se também abençoado pelo Senhor, através da exposição dessa palavra. Amém. Bem, o verso 22 do capítulo 15 de Êxodo nos diz assim: Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Verso 23, afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso, aquele local se chamava Mara. E o povo, então, verso 24, murmurou contra Moisés, dizendo: que havíamos de beber
Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes Eli estatutos e uma ordenação, e Eli os provou. Verso 26, e disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E verso 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali pararam. Essas 5 paradas de Israel, nenhuma delas foi autorizada por Deus. E por isso a gente está estudando elas assim, com essa atenção especial. Foram paradas que o povo decidiu que deveria parar. Ou estavam se sentindo cansados, ou sentiam que a água estava terminando e deveriam procurar por água, ou sentiam vontade de comer uma coisa diferente daquilo que eles tinham, ou estavam questionando a liderança de Moisés e achavam que outro deveria assumir a condução do povo no lugar de Moisés, como Coré, Datã e Abirão, por exemplo, que eram príncipes. Enfim, davam a louca na cabeça do povo e o povo parava. Quando, na verdade, a ordem do Senhor era: Moisés, diga ao povo que marche. Eu pude perceber, enquanto dava uma olhada nesses meus sermões, que tem já 26 anos que eu preparei isso. Mas a gente sempre tem que dar uma olhada, modificando alguma coisa, atualizando. E essa semana, quando dei mais uma olhadinha para ajustar alguns detalhes, eu pude perceber que toda vez que o povo parava sem que Deus mandasse parar, eles tinham problemas. Quando era para estarem caminhando e eles estavam parados, aconteciam problemas. E era difícil administrar esses problemas. E eu percebi também que o povo não tinha assim muito conhecimento de Deus. Às vezes nós, quando lemos esses textos de Êxodo e de Deuteronômio, que narram essa trajetória do povo pelo deserto, nós somos pegos assim de surpresa quando o povo se dirige a Moisés em vez de se dirigir a Deus. Porque, de fato, é Deus quem os guia. Desde o início, mesmo quando eles ainda estavam no Egito, foi Deus quem enviou as pragas, foi Deus quem castigou os egípcios, etc. Foi Deus quem os fez sair do Egito. Foi Deus quem poupou o primogênito deles, enquanto matou o primogênito dos egípcios. Então, o tempo todo, o grande ator da história é Deus, mas o povo de Israel não tem essa noção. Eles ficaram 10 gerações como escravos no Egito. Eles não tinham nem ideia, nem noção de quem era Deus. E é por isso, talvez, que eles ficaram tanto tempo lá. Deus precisou pegar um deles, no caso Moisés, tirá-lo de lá, dar-lhes a liberdade, ensinar-lhes coisas extraordinárias, através de grandes milagres e evidências divinas, e instrução, sobretudo, consolidar a fé nessa pessoa, e depois enviar essa pessoa de volta para o meio deles. Para que essa pessoa, que tinha uma ligação com Deus, e que conhecia Deus, e que tinha fé em Deus, e que sabia muito bem do que Deus era capaz, pudesse dar o grito no povo e dizer: olha, Deus quer salvar vocês. Deus tem condições de fazer isso. E chegou o momento da libertação. E o Senhor Deus vai guiar vocês desse local de escravidão e horror e morte para um lugar de vida, para uma terra que emana leite e mel. Então, Deus precisou fazer isso até quando Jesus veio a esse mundo. Ele usou João Batista para isso. Porque Jesus não teria condições de começar a implantar o seu reino se não houvesse, antes de Jesus, um outro elemento mais ligado aos seres humanos do que ele,
que pudesse dar esse toque, esse alerta, esse testemunho. E com base no testemunho de João Batista, é que Jesus vai fazer irromper o reino de Deus. E os primeiros discípulos que Jesus vai ter são exatamente os discípulos que já seguiam a João Batista. E por isso Jesus disse, dos homens nascidos de mulher, nenhum deles foi tão grande quanto João. E depois de João, nenhum outro homem se levantará na terra com a estatura de João. Porque João foi o precursor de Cristo. Foi o fator 100% humano que teve uma relação com Deus tremendamente grande a ponto de anunciar que aquele reino, pregado há centenas de anos atrás, estaria chegando. Por isso que a mensagem do Batista foi, arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando, está às portas. E quando o reino chegou, João saiu de cena imediatamente. Bem, a mesma coisa vai acontecer aqui. É por isso que Moisés é um estereótipo de Cristo, né? Porque Moisés é o cara que vai sair de lá do Egito e vai passar 40 anos nesse deserto, que o povo está começando a caminhar agora, e Deus vai mostrar para Moisés todos os desafios daquele deserto. Moisés, durante esses 40 anos, ele vai conhecer cada palmo quadrado daquele deserto. E depois Deus faz Moisés voltar para o Egito, e Deus então diz, agora você vai dizer para esse povo, tudo que eu fiz por você, tudo que eu posso fazer por eles, e você vai trazê-los para a liberdade. Mas o caminho na direção da liberdade demandava fé, porque Deus, embora tenha todo o poder e possa fazer todas as coisas, Ele não pode fazer nada se você não crer. É por isso, talvez, que nós sofremos tanto, e às vezes um sofrimento sem sentido. E pensamos assim, se Deus é um Pai tão rico, tão poderoso e nos ama tanto, por que eu estou nessa situação que estou hoje? É porque eu não creio que Ele possa fazer algo por mim. E se eu não creio, Deus não tem condições de legitimar a sua ação miraculosa na minha vida. Então, é por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível. É preciso crer. Então vejam, o dilema de Deus é que o povo precisava da libertação, o povo precisava da bênção, o povo precisava de espiritualidade, mas o povo não tinha fé. Então, toda vez que o povo vai reclamar de alguma coisa, ele vai reclamar para Moisés. Você nos tirou do Egito, você nos trouxe para esse lugar. Será que é porque não tinha sepulturas lá que você nos trouxe? Moisés não tirou o povo do Egito. Moisés nunca tirou ninguém de canto nenhum. Tudo que Moisés fez foi dizer para o povo, chegou o momento que o Senhor vai libertá-los. E vai cumprir a promessa que Ele fez a vossos pais, mais especificamente a Abraão. Mas em momento nenhum Moisés disse, eu vou tirar vocês daqui, porque eu acho que vocês estão sofrendo muito. Não, não, não. O único momento que Moisés tenta fazer alguma coisa com suas próprias forças para libertar o povo, ele recebe um duro castigo de Deus. É quando ele mata aquele egípcio que estava surrando o israelita. Ele era príncipe do Egito. Vê alguém surrando o israelita, compatriota seu, e ele mata o rapaz. Como se dissesse, eu com a minha força, com o meu poder, com a minha espada, vou libertar vocês. Deus deu nele uma chicotada e deu um castigo de 40 anos no deserto para ele. Disse, não é assim, não é você que vai fazer nada por esse povo. Você não pode fazer nada nem por você mesmo. Quem vai fazer alguma coisa por esse povo sou eu. E é o meu nome que você deve exaltar diante desse povo. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Bem, eu queria ler para vocês um pequenino texto, a metade de um parágrafo do capítulo 26 do Patriarcas e Profetas. Nos diz assim, durante 3 dias, enquanto viajavam, depois que saíram do mar e cantaram aquele hino maravilhoso, dando glórias a Deus e tal, eles marcharam na direção do deserto e caminharam no deserto por 3 dias. Então, o Patriarcas e Profetas, página 203, no segundo parágrafo, capítulo 26, nos diz assim, durante 3 dias, enquanto viajavam, não puderam achar água. Notem que Deus não os mandou procurar água. Moisés não os mandou procurar água.
Eles estavam no lugar menos provável para se encontrar água. Eles estavam no meio do deserto. E deserto é deserto porque não tem água. Se deserto tivesse água, deserto não seria deserto. Bem, eles procuraram água. O suprimento de água que eles tinham trazido consigo estava já acabando. Nada havia para lhes acalmar a sede ardente, enquanto se arrastavam fatigadamente pelas planícies queimadas de sol. Moisés, que estava já familiarizado com esta região, porque ele vivera lá 40 anos, sabia o que todo Israel ignorava completamente, que ali não havia água. Moisés também sabia que Mara era a estação mais próxima de onde eles estavam. Mas Moisés sabia que as fontes de Mara eram impróprias para o consumo. Não eram águas potáveis. Serviam para você tomar um banho, serviam para você lavar o lombo dos animais, mas não servia para ser bebida. A água tinha um teor de calcário absurdo. Aliás, esse deserto de Shur, ele era feito basicamente, até hoje, de areia e calcário, nada mais. A água era calcária, era salobra, dava dor de barriga se você tomasse. Mas com ansiedade intensa, Moisés observava a trajetória da nuvem, onde Deus estava, porque era nuvem que ia guiando o povo pelo deserto. Moisés não dava pitaco nenhum, nunca deu. Moisés nunca disse para o povo, eu acho que temos que ir para a direita, eu acho que temos que ir para a esquerda. Não. Tudo que Moisés fazia era representar Deus ali para o povo de forma visível, física. E qualquer dúvida que Moisés tinha, ele clamava a Deus e orava. E Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Mas Moisés mesmo nunca deu pitaco nenhum. Mas quando Moisés viu aquela nuvem se dirigindo na direção das instâncias de Mara, Moisés estremeceu. Porque Moisés sabia que as reservas de água do povo estavam acabando. Moisés sabia que se aquela nuvem guiasse o povo na direção da instância de Mara, o povo poderia ter uma grande decepção. Porque eles estavam procurando água no meio do deserto. É mais ou menos como alguém que procura chifre na cabeça de cavalo. É uma decepção atrás da outra. Porque não vai encontrar chifre na cabeça de cavalo. Tão certo como não vai se encontrar água nesse deserto. Moisés estremeceu o seu coração e com ansiedade intensa observava a nuvem que guiava o povo. E com o coração a bater-se de temor, ouviu os alegres gritos do povo. Água! 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 O improvável havia acontecido. O inusitado havia acontecido. Nós encontramos água no meio do deserto, Moisés. E não foram perguntar a opinião de Moisés e nem sequer pararam para ler a placa que dizia instância de Mara, águas venenosas, não potáveis, não toque. Simplesmente se lançaram dentro daquela água e começaram a beber daquela água salobra. Houve um tempo que eu pensava que o primeiro gole que eles tomaram já chegaram à conclusão que a água não prestava. Mas não. Imagine, nós estamos falando de um exército de quase 3 milhões de pessoas. Não existia um megafone, um sistema de rádio para se comunicar. Quando o povo viu aquilo, o povo se lançou dentro daquele lago. E eles beberam muita água. E só foram descobrir que a água tinha um altíssimo teor de calcário quando começaram a sentir dores de barriga. Toda vez que eu ia passar férias em Vitória, no Espírito Santo, e bebia água de lá, eu tinha dores de barriga, seguidas de diarreia. Alguém já sentiu isso aqui quando bebe uma água diferente, estranha, né? Isso é comum. Então o povo agora entra numa diarreia assim, grupal, né?
uma pandemia de diarreia. Crianças e velhos e mulheres grávidas e todo mundo. E foi um inferno que aconteceu ali em Mara, um verdadeiro inferno. E o povo começou a gritar e começou a clamar. Febres e tudo mais. E Moisés ficou em silêncio. E ele mais continua dizendo, homens, mulheres e crianças, em alegre precipitação, apinharam-se dentro da fonte, quando eis que irrompe no meio da multidão um grito de angústia. A água provoca doença. A água é venenosa, a água não é boa. Aí foram para Moisés. Incrível, né? Como que nós seres humanos somos assim? Não gostamos de trabalhar nas prevenções. Somos especialistas em curar as feridas. Mas somos incapazes de parar e pensar até 10 antes de agredir alguém ou de falar uma palavra dura com a pessoa. Mas depois que fazemos a coisa errada, aí vamos gastar 6 meses, 1 ano ou 2 para tentar consertar uma ação precipitada de nossa parte, que poderia muito bem ter sido evitada. Se o povo se dirige a Moisés e pergunta, pede informações, Moisés diria, não é aqui o lugar da parada. Nós vamos passar por aqui porque é o caminho pelo qual o Senhor está nos guiando. Mas o Senhor quer provar vocês. Vocês estão no campo de prova. Desde que vocês passaram pelo mar, vocês entraram no campo de prova do Senhor. E o Senhor vai provar vocês. Nós só vamos parar no lugar que o Senhor disser, parem aqui. E o lugar que nós vamos parar é 3 quilômetros à frente, é Lima. Lá tem 12 fontes de água da melhor qualidade. E tem palmeiras, dezenas de palmeiras com sombra para as crianças, para as grávidas e para os velhos. Não é que... Mas ninguém me perguntou nada. Vocês se atolaram nessa poça d'água como loucos. E a Bíblia nos diz que o povo clamou a Moisés. Que havemos de beber? Essas águas não prestam, nós estamos doentes. Verso 25, olha o papel do líder no momento de crise. Olha o equilíbrio do líder. Verso 25. Então Moisés ajoelhou-se, fechou os seus olhos, levantou as suas mãos para o alto e orou ao Senhor. Amém? Se tão somente aquele povo tivesse feito isso. Mas eles não tinham a menor condição de fazer, eles nem conheciam o Senhor, nem conheciam a Deus. Eles eram ignorantes. É a este povo que Moisés deu aquela lei assim, dente por dente, olho por olho. Sabe por que Moisés deu essa lei? Porque se alguém estivesse brincando e jogasse uma bola e a bola batesse assim na boca de uma criança e quebrasse um dente, o pai dessa criança matava ele, a mulher, os filhos e tacava fogo na casa, por causa do dente. Aí Moisés disse, não, meus irmãos, pelo amor de Deus, é dente por dente. Se alguém quebrou o dente do seu filho, vai lá, dá um soco na cara dele e quebra só um dente. É 1 por 1. Se alguém furou seu olho sem querer, vai lá e enfia o dedo no olho dele, fura, mas só um. É só um dente por um dente, um olho por um olho. E se quebrar seu braço, vai lá, dá um soco no braço dele e quebra, mas só quebra um. O povo era bruto, o povo era selvagem. Então, Deus estava trabalhando, Deus estava tentando criar uma nação, civilidade no coração de animais, porque o que eles eram, de fato, eles eram animais. No sentido mais grosso possível, porque todos somos animais, né? Pertencemos ao mundo animal, mas eles eram brutos, como bestas selvagens do meio do deserto, completamente incapazes de se relacionarem, de terem amizades, de serem leais uns aos outros. Eles viviam para atender as necessidades imediatas do seu organismo. Eles queriam água quando desse sede, queriam comida quando desse fome, e queriam dormir quando estavam cansados. E não se preocupavam com mais nada além disso. 10 gerações de escravos. Ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever, ninguém sabia tocar instrumento nenhum.
Nenhum deles tinha nenhuma profissão especializada, como carpinteiro, pedreiro, pintor, artista. Não, todos eles, tudo que eles faziam era entrar nas locas de barro dos egípcios e amassar barro com feno para fazer os tijolinhos e construir as cidades egípcias. Eles sequer sabiam falar. Ellen White nos diz que vários deles morreram e não vão ressuscitar, porque eles não alcançaram o nível mínimo que pode ser considerados humanos. Eles não terão condições de prestar conta a Deus do que fizeram na sua vida, porque foram cerceados de liberdade a tal ponto que não são responsáveis pelas suas ações. Como eu lhes disse ontem, se você não dá para a pessoa um mínimo de liberdade, de direito de escolha, você não pode responsabilizá-la pelo que ela faz. A coisa era crítica, a coisa era feia, mas feia mesmo. Os exércitos egípcios estavam sepultados para sempre. Vimos isso ontem. Um canto de louvor foi entoado ao Senhor, que enterrou no mar o cavaleiro e os seus cavalos. O povo de Israel estava feliz, porque eles cantaram também. Eles reconheceram que aquele Deus, a quem eles não conheciam ainda, tinha muito poder. Era um Deus muito forte. Eles estavam sentindo pela primeira vez o cheiro de liberdade. Mas eles ainda não tinham um propósito na vida. E quando as pessoas vivem uma vida sem propósito, elas não têm nenhum senso de direção. Eu tive um professor que me dizia, aquele que não sabe para onde vai, acaba indo para onde não deve. Porque se você não tem um propósito na sua vida, se você não tem um norte na sua carreira, você pode ir para um lugar que não deve. A vida do crente tem que ser norteada por um propósito. Nós sabemos de onde viemos, quem somos, o que estamos fazendo aqui. E sabemos também qual é a nossa destinação final. Como é que uma pessoa com esse grau de consciência como eu e você pode se envolver numa picuinha como essa aqui, numa loucura dessa? 10 gerações haviam se passado desde que eles chegaram ao Egito, e aquela primeira geração de José havia morrido. Nenhum deles conhecia a história de José, nenhum deles conhecia a promessa que Deus havia feito a Abraão. E como todo escravo, a vida deles se restringia a realizar os sonhos do seu senhor, em troca do alimento ordinário. A filosofia do escravo é o quê? Escravo é aquela pessoa que não trabalha para sua realização pessoal. É simples. Essa é a definição de escravo. Porque se espera que todo o trabalho que um ser humano possa fazer vá, de alguma forma, contribuir para a sua realização pessoal. Mas quando você trabalha sem essa objetivação, você é escravo, mesmo que seja um advogado ou um médico. Não se iluda com isso. Não pense que escravo é aquele cara analfabeto, burro, que fica dentro de uma loca e que não vê ninguém, apenas trabalhando. Não. Eu conheço médicos que são escravos. Então, eles não conheciam história, eles não tinham raízes, não tinham perspectivas. E quando você não tem passado e não conhece a situação presente, é difícil estabelecer um projeto. É difícil você se projetar para diante de si mesmo. É difícil você ter um sonho. Ter sonho de quê? Eles não queriam nada na vida. Tudo que eles queriam é uma água fresquinha e uma panelinha de carne para comerem. Eles vão dizer isso aqui mais para frente. Ai, eu me lembro, quando a gente estava lá no Egito amassando o tijolinho, do lado tinha uma panelinha de carne cozinhando. Ai, que tempo bom. Sabe, os escravos, quando eles nasciam muito fraquinhos ou doentes, eles eram mortos. Quando eles eram muito pequenininhos e raquíticos, eles não podiam ter sexo com outras mulheres, porque senão ia gerar escravinhos fraquinhos. Os escravos, quando eles nasciam fortes e grandes assim, aí eles tinham 20, 30, 40 mulheres. Eles não iam amassar tijolos, eles iam ter relações sexuais com as mulheres, porque eles eram fortes e os egípcios acreditavam que, se o progenitor tivesse uma genética forte, ele iria gerar muitos outros escravinhos fortes.
Então, eles eram mais ou menos como maquininhas na mão dos egípcios. Nenhum deles tinha um sonho. Nenhum deles tinha noção do conceito de lar e família. Educar um filho, isso não existia por 400 anos. Transmitir os seus caracteres para a geração futura, isso estava fora de cogitação completamente. A vida do escravo não tem sentido em si mesma, é isso que eu estou lhes dizendo. A vida do escravo tem sentido, mas o sentido dele está fora dele mesmo. Está na realização do seu Senhor. Escravo é alguém que vive para a realização alheia. Se o escravo fosse magro, fraco, ou doente, ou medroso, eles matavam ele. Ele não servia para mais nada. Ele não recebia salário. Ele tinha apenas suas necessidades mais elementares, mais básicas, como comida, bebida, um pouco de roupa e um local para dormir, e mais nada. Enfim, o período das jornadas dos israelitas pelo deserto foi decisivo para a transformação de um povo completamente animalesco, bruto, áspero, grosseiro e ignorante, em uma nação civilizada. É por isso que mais para frente aqui Deus vai dar as leis para eles. Deus vai ensinar para esse povo como fazer as necessidades fisiológicas. Eles não sabiam como fazer cocô, xixi, essas coisas. O negócio é bruto, é grosseiro demais. Deus vai explicar, quando alguém quiser fazer isso, tem que cavar um buraquinho, sim. Observe o gato. Meu Deus! Meu Deus! Eu vou ensinar meus filhos. E digo para eles assim, quando você quiser fazer cocô, olha como é que o gato faz e faça igual ele. Inversão de papéis, né? Eu que tenho que ensinar o gato a fazer alguma coisa, adestrar o gato. Agora, o gato vai me ensinar como fazer essas coisas elementares. Né? Então, se Moisés está lidando com... Moisés e Deus está lidando com o povo com a pedra bruta, uma bruta mesmo, no sentido assim, mais profundo da palavra. Agora, um pequeno ponto de discussão com vocês aqui. O que era de fato aquele deserto? Será que era realmente uma faixa de terra grande, com algumas centenas de quilômetros, cheia de areia e calcário? Havia tantas terras boas por ali. Por que será que o deserto entra em cena? Logo depois que o povo passa pelo Mar Vermelho. E será por que o deserto sai de cena logo depois que eles passam pelo Rio Jordão, 39 anos depois? Havia um propósito de Deus. O deserto de Shur era uma área plana, de calcário e areia, imprópria para qualquer tipo de plantação. Você não podia plantar nada lá, porque não dava. Até a vegetação selvagem luta para sobreviver, devido à escassez de água. A economia lá é baseada em rebanhos de cabras negras. Eu tive o privilégio de conhecer essas cabras lá, quando estive no Oriente Médio. Essas cabras podem ficar 14 dias sem beber água. Mas quando elas ficam assim esse período longo, 2 semanas sem beber água, elas podem perder até 40% do seu peso. É como se elas comessem a própria carne para viver. Esses animais foram desenvolvidos assim devido à escassez do deserto. Como o camelo, né? O camelo é assim. Ele bebe água de 3 em 3 meses. É um bicho próprio para viver lá. Mas seres humanos, crianças, mulheres grávidas, pessoas idosas. Eu fiquei implicado com Deus. Falei, Senhor, o que é isso que o Senhor fez com esse povo? Eu quero entender. Senão eu vou ter sérios problemas com o Senhor. O Senhor aparentemente judiou do povo. Sabe, amigos, o deserto é lembrado como lugar ruim. Números capítulo 20. O deserto é lembrado como lugar onde não há árvores frutíferas. Nem é possível de se semear nada. Jeremias 2, capítulo 2. Não há animais malvados. Lá não há animais normais, domésticos, só animais malvados, peçonhentos, cobras e escorpiões e os animais venenosos da pior categoria. São os animais que vivem no deserto. O deserto é uma desgraça. É isso que o deserto é. Desculpem a expressão. O deserto é uma desgraça. O pior lugar que pode existir
para Deus levar alguém, seria o deserto. E minha questão é, por que um Deus de amor tão maravilhoso assim conduziu essas pessoas brutas, grosseiras, ásperas, ignorantes, até certo ponto inocentes, porque não conheciam a coisa, né? O conflito entre o bem e o mal, não sabiam de nada disso. Os habitantes do deserto estão sujeitos a privações, isso está em Jó capítulo 30. Eles se empobrecem, porque o deserto não é lugar de ninguém ficar rico. Você vai para o deserto para perder aquilo que você tem. Como essas cabras negras, que perdem até 40% do seu peso quando ficam em 14 dias sem beber água. Então o deserto não é lugar de investimento para nenhum dos senhores que são homens de negócio. O chifre da fé vai cair se você for operar nas bolsas lá do deserto. Esteja seguro disso. Aí me veio à mente uma passagem de Joel, capítulo 2, verso 3, em que ele faz uma comparação entre o jardim do Éden e o deserto. Vejam, o deserto também pode estar em franca oposição ao jardim do Éden. Enquanto o jardim do Éden tinha todas as frutas, todas as coisas maravilhosas e lindas, nós encontramos do outro lado um deserto sem absolutamente nada. Só animais venenosos. Animais venenosos. Notem que a Adão, homem santo e perfeito, Deus oferece o caminho do jardim do Éden. Mas a Israel, uma cambada de escravos, pecadores imperfeitos, Deus oferece o caminho do deserto, com as serpentes abrasadoras, com os escorpiões e com a secura. Sabe, irmãos, eu li isso diversas vezes. Li essa história diversas vezes, até que um dia eu compreendi que na completa impossibilidade de Deus se comunicar com aquele povo, porque eles não tinham capacidade de abstração. E para um ser humano se comunicar com Deus, ele tem que abstrair. Porque Deus habita na metafísica. Deus não habita aqui nesse plano do real onde nós estamos. Deus eu não posso compreendê-lo usando os 5 sentidos que eu tenho. Através dos 5 sentidos eu me apercebo da realidade ao meu redor. Mas eu não percebo Deus através dos meus sentidos. Eu não percebo Deus pelo toque. Eu não sinto cheiro. Eu não ouço a voz dele, não posso vê-lo. Compreendem? Então Deus, ele habita num universo que é paralelo a esse universo nosso. Que os filósofos chamam de o mundo metafísico. Deus está lá. E para que eu, que habito na física, que sou dotado de sentidos de percepção físicos, me aperceber da existência de Deus, eu tenho que dar um salto transcendental. E o povo de Israel não tinha condições de fazer esse salto. Eles não tinham condições de abstrair. É por isso que quando a gente conta historinha para as crianças pequeninas, as professoras mostraram Jacó ali, mostraram Esaú ali. Por quê? Porque as crianças, quando são muito pequeninas, não têm ainda poder de abstração. Por isso, quando você fala de Deus, você tem que mostrar alguma coisinha. Por isso, quando você fala de um anjo, você tem que mostrar uma figurinha. Por isso, quando você fala da salvação, você tem que mostrar uma cruz ou qualquer coisa assim. Porque a criança muito pequenina não tem poder de abstrair-se do real. Deus, então, vai usar um método que eles possam compreender, que é a coisa visível, experimental. Então, Deus vai transportá-los da terra da fartura no Egito para o deserto. E Deus vai tocar em cada coisa que existe no deserto, que não possui vida, e vai fazê-las viverem. Para mostrar para aquelas pessoas a pedagogia do amor, do poder de Deus. Olhem essa rocha, como ela é dura e seca. Pois é, eu vou fazer que dela brote água. Aí Deus mandava Moisés encostar assim um bastão, aí fontes de água brotavam daquela rocha. Aí Deus olhava, observem o céu, vejam que não há nada no céu, além do sol quente. E observem, a terra, ela não pode produzir nada, nenhuma semente germina aí, isso é areia seca. Pois agora olhe de novo para o céu, e o povo olhava, aí Deus fazia cair o pão pronto do céu. Sabe, a pedagogia de Deus é o seguinte, eu tenho capacidade de
trazer à existência tudo aquilo que vocês necessitam para serem felizes. E a vida, a fé, a esperança, o amor, a fidelidade, tudo isso que não existe no coração de vocês, só pode existir se vocês me aceitarem e crerem em mim. Eu posso chamar as coisas inertes a vida. Eu sou a vida, eu sou o Deus, eu sou. Foi assim que ele se apresentou a Moisés. Eu sou o que sou. O ser que existe por si só. Que não tem vida derivada, mas que é vida em si mesmo. Então Deus leva aquele povo para o deserto para mostrar para eles, através de um grande PowerPoint, como é Deus, quem é Deus e do que Deus é capaz. Cristo vai usar isso alguns anos depois, lá através das parábolas, né? Quando ele fala das coisas eternas, ele diz, o reino dos céus é semelhante a uma sementinha, que alguém planta ali, e depois ela se torna uma coisa grande. Vós sois como o sal da terra, ou seja, ele vai lançar a mão daquelas coisas bem físicas, bem elementarmente compreensíveis, para poder fazer o povo transcender para além do visível, para além do perceptível, e compreender o mundo que está do outro lado, o mundo eterno, onde Deus habita. Então, Walter e Kermode, dois grandes pesquisadores dessa história de Israel, eles acreditam que tanto a topografia quanto a cronologia da história dessa marcha pelo deserto tem uma significação religiosa. Vejam, os israelitas saem do Egito, uma terra de sofrimento e angústia, mas de fartura de alimentos, e rumam para o deserto, uma terra de fome e morte, mas de liberdade. Vejam o paradoxo. Atravessando o Mar Vermelho, eles passam da fartura para a secura. E aquele mesmo poder que possibilitou-os entrar no deserto, que foi Deus abrindo o mar, era o poder que deveria prover as suas necessidades. Foi por isso que, ao final, Moisés vai dizer para eles, no verso 26 do capítulo 15, Moisés vai dizer assim, se vocês abrirem os vossos ouvidos e ouvirem a voz do Senhor, se vocês seguirem detidamente as orientações do Senhor, se vocês guardarem os preceitos de Deus e fizerem apenas o que Ele mandar fazer, vocês nunca vão adoecer, não vão ter diarreias, desinteria, dor de barriga, cefaleia, porque Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que dá saúde. Não é fazendo escolhas pessoais, não é optando por aquilo que é imediato, que vocês vão alcançar a felicidade, é crendo em Deus. É Deus que vai satisfazer as necessidades de vocês. E em nenhum momento Deus mandou vocês beberem essas águas. O ponto de parada é um pouco mais além, 3, 4 quilômetros adiante, eles encontrariam Elima, com as fontes de águas e com as palmeiras. Sabe, irmãos, o povo, na verdade, passou por um batismo quando atravessou aquele mar. E eles entram agora num deserto. E nesse deserto, as coisas não acontecem de forma normal nesse deserto. Vejam o que acontece. No final daquele período de 40 anos de vagueação pelo deserto, mais uma vez os israelitas mudam de status. Eles vão sair do deserto e entrar no continente. Eles saem do deserto das privações e vêm para uma terra tão farta, que é chamada terra que manava leite e mais do que o Egito. E quando eles atravessam o Jordão e entram em Jericó, o maná para de cair. A coluna de nuvem desaparece. A coluna de fogo da noite desaparece e some. As intervenções diretas de Deus, dando as instruções, desaparecem. Porque agora ele já tem as leis escritas. Então a impressão que eu tenho, que à semelhança do povo de Israel, nós também estamos nessa mesma caminhada. E é aqui que acontece o grande lance de Mara. O grande lance que eu vejo em Mara é a decepção do povo, que queria encontrar água no meio do deserto, sem uma intervenção miracular, sem uma intervenção divina. Quem é que disse para aquelas pessoas ignorantes e burras, Deus que me perdoe, que eles encontrariam água ali? E se encontrassem, quem é que lhes garantiria que aquela água não era venenosa? O que aquela poça d'água estava fazendo no meio do deserto ali, que ninguém havia pegado aquela água para si?
uma bacia imensa de água dessa no meio do deserto, isso valeria uma fortuna. Os homens iriam fazer uma fazenda em volta dessa. Acontece assim até hoje. Aonde tem um veiozinho d'água por isso, constrói uma fazenda em volta. Uma terra que tem água é 3 vezes mais cara do que uma terra seca. Até hoje é assim. Imagine naquela época. Como que esse povo era tão infantil de ver aquele monstro de piscina natural de água sem ninguém por perto, um lugar completamente deserto. Eles deveriam imaginar, se aqui tem água, se estamos no meio do deserto e não tem ninguém por perto, essa água não presta, essa água deve ser venenosa. Então, as expectativas que eles criaram foram falsas, foram desprovidas de racionalidade, desprovidas de reflexão. Então, a decepção de Mara foi uma decepção infundada, porque Deus nunca prometeu isso para eles. E às vezes, meus irmãos queridos, eu fico pensando cá com meus botões, quantas vezes também nós não criamos falsas expectativas? E depois, como elas foram falsamente elaboradas, nós não vamos conseguir realizá-las? Porque os sonhos, eles podem ser viajantes, mas eles têm que ter um fundo de racionalidade. Você não pode simplesmente sonhar, eu quero ser a mulher mais linda do mundo. Sim, mas isso aí depende de fatores genéticos, depende de pessoas que você tem que conhecer, que estão lá em cima, que vão facilitar seu caminho. Isso não é simplesmente eu quero ficar no lugar da Gisele Bündchen. Pronto. Aí você não consegue, aí vai ficar deprimida, vai tomar um remédio para se matar. Quer dizer, não é assim. A gente pode sonhar e deve sonhar. Mas é preciso ter na base do sonho uma fundamentação, ainda que seja mínima. Israel não tinha. E às vezes eu e você também não temos. Mas ainda assim construímos nossos castelos. E aí eles não se realizam e a gente se volta contra Deus. Senhor, mais uma vez eu fui decepcionado. Eu não sei, pastor, do que me adianta ser membro da igreja. Eu não sei de que me adianta devolver fielmente aí as minhas doações. Eu não sei do que adianta estar aí sentado no banco cada sábado. Se Deus não me abençoa, Deus não realiza os meus sonhos, os meus desejos. Eu tenho encontrado muitas pessoas decepcionadas com Deus no meu ministério. Mas quantas vezes, meus irmãos queridos, nós não entramos num casamento baseados em falsas expectativas? Ah, mãe, ele vai mudar. Eu estou certo de que ele vai mudar. Porque ele me ama, mãe. Eu sei que ele não é um bom rapaz, eu sei que ele tem problemas de parar no emprego, eu sei que ele tem problemas em estudar, eu sei que ele não tem uma profissão certa, e sei que ele já andou mentindo muito para você, mas ele é jovem. Assim que a gente se casar, mãe, ele vai mudar. Não é com base nisso que você estabelece uma relação matrimonial com alguém. Não é mesmo. O que te faz pensar que ele vai mudar? Desculpa, filha, mas você está construindo um prédio de 20 andares em cima da areia do mar, sem nenhuma licença. Isso vai cair um dia e vai machucar muita gente. E a primeira é você. Esteja segura disso. Recentemente, mesmo há 2 semanas atrás, uma irmã me procurou e disse: pastor, eu sou uma mulher muito sensível, muito delicada e um pouco depressiva. E o meu marido é rude comigo, pastor. Ele não me dá atenção, não me ouve, não é carinhoso. Desde que eu o conheci, desde a primeira vez que eu vi, ele era assim. E 21 anos já se passaram. E eu não aguento mais. Eu quero saber se a igreja me apoia, se Deus compreende a minha situação, se eu posso me divorciar dele e me casar com outra pessoa. Eu disse: irmã, a senhora já deu a resposta para você mesma. Você disse: eu sou uma mulher sensível, eu sou uma mulher depressiva, eu sou uma mulher extremamente delicada. E você disse: a primeira vez que eu vi esse rapaz, ele foi rude comigo, ele foi impaciente comigo, ele não me ouviu. E por que você fez evoluir essa relação para um casamento e teve 3 filhos? Com base em quê, pelo amor de Deus? As coisas são tão óbvias, são tão claras
para muitos de nós, mas elas não são assim para todos, infelizmente. Nós estamos bebendo águas amargas porque nós queremos bebê-las. Tem uma placa de todo tamanho dizendo: Mara, não toque, não serve para beber, é uma água calcária. E a gente chega, mete a cara e bebe até a última gota. Quantas pessoas mudam de emprego, mudam de cidade, sem consultar Deus, sem saber o que Deus pensa, às vezes sem saber mesmo o que a esposa pensa, e sai metendo os pés pelas mãos e fazendo loucura da vida. Aí depois cria um monte de expectativa dentro de um deserto, e aí ao azar encontra uma bacia de água calcária e diz: pronto, essa é a água que eu esperava encontrar, vou beber. E mete a cara naquela porcaria, e aquilo é venenoso. Aí se volta para Deus, porque é só depois de beber a água venenosa que ele vai se voltar para Deus, como o povo que em Mara, né? Senhor, o que é isso? O Senhor está querendo arrebentar comigo, o Senhor não me ama. O Geraldo o Senhor abençoa, a Márcia o Senhor abençoa. Olha o Tiago, como é que ele é feliz e vive bem. Mas a mim, só amargura, só decepções. Sabe, meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, capítulo 15, verso 26, se fizeres tudo aquilo que é correto diante dos olhos do Senhor, se tão somente deres ouvido aos mandamentos do Pai, nenhum mal vos alcançará. Vocês serão abençoados, vocês terão saúde, serão felizes, mas não podem meter os pés pelas mãos, não podem construir castelos na beira da praia, e não podem fundamentar suas esperanças na areia. Deus nos deixou um claro: assim diz o Senhor. Para todas as questões, situações e circunstâncias da nossa vida, nós temos um assim diz o Senhor. Mas isso fica fechado na minha casa. Eu fico batendo a minha cabeça em tudo quanto é pedra pontuda que eu vejo pela frente. Depois digo: eu estou ferido, Senhor, eu estou machucado, eu estou sem força para vencer. Alguns chegam e dizem: pastor Noab, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não tenho força, compreende? Eu não tenho força para tocar isso mais. É claro que não tem. Você gastou sua força toda metendo a cabeça na pedra. A força que o Senhor te deu para tomar decisões sábias, inteligentes, iluminadas pelo Espírito de Deus, você usou batendo a cabeça na pedra. Sabe, filho ou filha, talvez hoje seja um dia da virada. Talvez hoje seja uma excelente ocasião para você sair de dentro dessa poça miserável de Mara, que não presta. Ela já te provou que não serve. O máximo que ela te faz é mergulhar no poço da desilusão, da depressão, da amargura. Sai dessa, pelo amor de Deus. Ande mais 3 quilômetros. E você vai encontrar 12 fontes que o Senhor plantou. Está lá, elas estão lá. São 12 fontes. Você pode escolher uma delas. E 70 palmeiras, para você água na sombra. O Senhor preparou isso. Você não precisa estar bebendo essa porcaria mais. A Aline canta nesse momento para a gente concluir. Eu gostaria de fazer um apelo para você. Eu vou andar uma parte do caminho e você vai andar outra. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Eu gostaria de dizer para você: quantos de vocês gostariam hoje de dizer: Senhor, eu quero beber das 12 fontes, eu estou cansado de ficar bebendo essa água porqueira, eu quero fundamentadas num assim diz o Senhor. Eu quero que o Senhor mude a minha sorte, mude as coisas da minha vida. Se esse for o seu caso, não hesite, apenas levante-se, venha aqui à frente. Eu quero fazer uma oração. Eu quero pedir ao Senhor Deus para tocar em mim, porque eu também quero esse toque hoje. E tocar você, para que nós possamos sair daqui hoje diferentes do que quando entramos. Ouça essa música, levante-se, venha aqui à frente e deixe Deus fazer um grande milagre na sua vida. Amém. A miragem do deserto, um oásis
vezes avistei, mas as águas cristalinas são amargas como fel. Aparências que me enganam, a esperança não valeu. Quando um sonho se acaba, minha sede é mais cruel. Mas Deus é o Senhor que me sara. As fontes da minha alma Ele restaura. Faz um milagre a cada dia, transformando minha vida em ricas fontes de águas vivas, doces como mel. Muitas vezes quem me encontra sente a mesma sensação de quem chega no oásis e encontra a ilusão. Apesar do que se espera, pouco posso oferecer. Eu preciso de um milagre que transforme o meu viver. Mas Deus é o Senhor que me sara. As fontes da minha alma Ele restaura. Faz um milagre a cada dia, transformando minha vida em ricas fontes de águas vivas, doces como mel. Mas Deus é o Senhor que me sara. As fontes da minha alma Ele restaura. Faz um milagre a cada dia, transformando minha vida em ricas fontes de águas vivas, doces como nosso Pai querido, como foi gostoso hoje ouvir a sua voz, que nos fala de forma doce, gentil, suave, mas com uma profundidade enorme. Senhor, louvado seja o seu santo nome. Senhor, que sentimento maravilhoso o Senhor tem por cada um de nós. Que preocupação maravilhosa o Senhor tem para com cada um dos seus filhos. E esse amor, essa misericórdia, essa empatia que o Senhor tem, é que nos atrai, é que nos fascina. Como que um Deus tão grande, como que um Deus que gerencia o universo imenso, vai se preocupar com uma coisa tão pequena quanto a nossa vida? Mas o Senhor se preocupa. E nós louvamos o Senhor por isso. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, tome cada pessoa que está aqui à frente em suas mãos. Tome cada pessoa que hoje abriu o seu coração, Senhor, e faz um milagre na vida delas. Faça um milagre em nossa vida, Senhor.
Nós estamos cansados de beber essas águas assim, impróprias para o consumo humano. Nós estamos cansados de ter que aprender a viver como os animais. Nós queremos a nossa liberdade, o nosso status de seres humanos. Nós queremos uma realização própria e não mais o trabalho escravo. Nós queremos, Senhor, correr atrás dos nossos sonhos. Mas, sobretudo, queremos que esses sonhos sejam criados pelo Espírito do Senhor. Porque o sonho que o Senhor teve para cada um de nós é infinitamente superior ao sonho que nós temos para a nossa própria vida. Faz um milagre, Deus. Assuma o controle e nos guie para essa região das 12 fontes. E que o seu nome seja honrado e glorificado através do nosso viver. É o que nós te pedimos, agradecidos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém.